meus amores, bom dia. Olha só, eu vi um avisozinho, aliás, dois avisos que tia Kátia colocou no nosso grupo. Um deles era falando sobre o livro, de quem ainda não foi pegar o livro. Eu até coloquei também um comunicado pedindo para quem não foi buscar o livro ainda, que vá, meus amores. Por quê? Porque dia 26 desse mês começam as atividades avaliatórias 3. E aí vocês vão estudar por onde, se não tiver o livro, né? Eu passo exercícios no caderno para vocês, mas não é o suficiente, tem que estudar pelo livro também. Então é muito importante que vocês, quem, né, não pegou ainda o livro, que vá até a escola e pegue o seu livro, tá bom? E aí já tem um monte de tarefa atrasada, né? Quem não pegou ainda, mas eu não obtive nenhuma resposta de alunos que não foi pegar o livro. Eu acredito que na minha turma todo mundo já pegou, graças a Deus, né? Para não ficar ninguém atrasado e a gente repetir novamente aquele enxurrada de notas boas, né? É sinal de que o aprendizado está sendo válido, né? Mas para isso o livro ajuda muito. Mas, como eu falei, eu acredito que todo mundo pegou. E o outro aviso é sobre a carteira de estudante. Isto mesmo, a sua carteira de estudante, o seu documento que você é um estudante. Então, quem não pegou ainda, vai lá na escola, pega, é no mesmo horário que pega o livro, tá? Então, vai lá na escola, pega. Quem não tirou ainda, vai ter uma outra oportunidade para tirar essa carteira de estudante. Ah, tia, mas eu não vou usar. Vai sim. Você tem tantos benefícios com a carteira de estudante, além de ser um documento de identificação seu, né? Você tem entradas em cinemas, em teatros, você tem alguns abatimentos, alguns descontos quando apresenta a sua carteira de estudante. Então vai lá, corre na escola, paga a sua taxinha e já pega a sua carteira de estudante, tá? E quem já tirou, vai lá e é só pegar a sua. Hoje, meus amores, a gente vai ter aula de quê? Português e história, não é isso? Então, a gente vai começar por português na página 25 e 26. O que é que está falando aí na 25 e na 26? Simplesmente um monte de coisas para pedir que vocês façam um folheto. É isso mesmo. Pedir que vocês façam um folheto com ilustração. Vocês vão pesquisar algo sobre a Zika, né? Nome científico, algumas frases sobre isso e vão fazer um folheto. Onde, tia, a gente vai fazer? No caderno. Isso mesmo, vocês vão pegar a folha do caderno inteira, não precisa destacar, deixa no caderno mesmo. Faz no caderno seu folheto, faz uma pesquisa sobre a Zika e aí você vai seguir os passos que estão aqui na página 26. Ó, o nome científico do mosquito, a imagem dele, como esse mosquito pode transmitir a doença chamada Zika, quais são as formas de prevenção, né? Então, vocês vão procurar, vão pesquisar sobre essa doença e vão fazer um folheto informativo. Minha gente, o folheto não é para botar textos enormes, não. É texto curto, que o leitor leia e já entenda qual é a mensagem que você está passando, certo? Então, vocês vão fazer isso no caderno de vocês. Não é para fazer em folhas de ofício, não. É no caderno de português, tá? Pesquisa na internet sobre a doença e aí faz o seu folheto informativo. Depois que você fez o seu folheto informativo,
você vai responder a essa pesquisa que tem na página 26. Você vai avaliar o seu próprio texto. Vocês utilizaram frases curtas e objetivas no texto? Se você fez isso, você pinta o quadradinho de sim. Se foi mais ou menos, o de mais ou menos. E se não fez assim, coloca o não. As ilustrações ajudam no entendimento do assunto tratado? Sim, claro, tem que ter as ilustrações, até para chamar a atenção do leitor, né? Então você vai pintar o sim aí e com certeza você vai ilustrar sim o seu folheto. Vocês informaram o que é necessário fazer para não ser contaminado pelo vírus da Zika? No folheto tem que vir essa informação, né? O que é que se deve fazer para não ser contaminado? Então, aí eu acredito que todas as respostas devam ser sim, para o seu trabalho ficar perfeito, tá certo? Então, as páginas 25 e 26 é isso aí. Você vai fazer o folheto, vai fazer a pesquisa, vai ilustrar e depois você vai fazer a sua própria avaliação na página 26, certo? Não esqueçam de colocar a data de hoje aqui, ó, em cima. E também aqui onde tudo começou, que foi criando um folheto informativo. Aí vocês colocam ao lado a data de hoje, certo? Que é, deixa eu colocar aqui, eu pensei que já tinha colocado. 20/10 ou 20 de outubro, certo, meus amores? Agora a gente vai passar para a página 27. A 25, aliás, a 26 vocês vão fazer em casa, né? Vai ficar como tarefa de casa, que é o folheto. Agora a gente vai para 27. Na 27, a página 27 está falando sobre bens duráveis, né? E não duráveis. Mas o que é isso, tia? Bens duráveis e não duráveis? Bens duráveis são aqueles bens que você usa bastante, né? E os bens não duráveis são, por exemplo, os alimentos. Você abre, vamos dizer, um pacote de biscoito. Você abre agora, mas não vedou direito. Quando você for comer daqui a meia hora, ele está todo murcho, né? Então, isso aí são bens não duráveis, os alimentos. Já uma geladeira, você usa, deu defeito, você vai lá, manda consertar e continua usando ela novamente, né? Se você comprou um produto e dentro de 30, 40 dias o produto deu defeito, você volta na loja e tenta resolver na loja, porque também tem um tempo de garantia, né, minha gente? Geralmente é de 30 a 90 dias o tempo da garantia. Depende muito do produto e da loja também, tá bom? Mas os alimentos, não, os alimentos se estragam com bastante facilidade, por isso que eles são não duráveis, né? Como fala aí em cima, produtos duráveis e não duráveis. Então, os alimentos, ele está classificado nos não duráveis. Mais uma geladeira, uma TV, um aparelho de som, esses aí são bens duráveis, que você usa bastante, se der um defeito, você manda consertar e continua usando. Já o alimento não, o alimento você tem que jogar fora, né? Mofou, não tem como, tem que ir para o lixo. Azedou, não dá mais para você comer, vai para o lixo. Então, esses aí são alimentos, são produtos não duráveis, tá? Então, agora eu vou ler aqui o que é que está trazendo do livro, a informação do livro. Otávio
Ao fazer a pesquisa sobre o vírus da Zika, é isso mesmo, ele também fez, viu, minha gente? A mesma pesquisa que vocês vão fazer, Otávio também fez. Só que ele queria armazenar as fotos dele no tablet, né? Para ilustrar depois o trabalho dele, mas não estava conseguindo. O tablet dele estava com defeito e não estava conseguindo salvar foto nenhuma. E aí o que foi que ele fez? Foi falar com a mãe dele, para a mãe dele comprar outro tablet novo. Olha só, minha gente, o tablet dele não tinha 30 dias e já tinha dado defeito. Então o que é que ele devia fazer? Voltar na loja e tentar resolver, né? Porque a mãe dele já tinha dito a ele que não tinha condições nenhuma de comprar outro tablet. Então a solução ali era ele levar na loja e tentar resolver por conta da garantia que a loja oferece, né? Então, continuando a história de Otávio. Otávio, ao fazer a pesquisa sobre o vírus da Zika no seu novo tablet, o qual tinha ganhado dos pais havia 10 dias, olha só, descobriu que ele estava com um defeito. Não salvava as imagens que ele queria incluir no folheto. Mãe, vamos ter de comprar outro tablet. Não consigo salvar imagens neste aqui. Aí a mãe dele botou a mão na cintura e disse: Otávio, nem pensar. Não temos dinheiro para isso. Será que a loja não troca? Sugeriu o amiguinho dele, né? Por certo, ele deveria ir na loja e tentar resolver na loja. Não era pedir para a mãe comprar outro tablet. Gente, a mãe dele tinha comprado aquele tablet e não faziam 10 dias. Né? Então, a loja tem por obrigação, sim, de resolver esse caso. Para situações como essa, o consumidor conta com a proteção e a defesa de seus direitos garantidos por lei. Quando há um defeito de fabricação, por exemplo, os estabelecimentos comerciais têm o dever de trocar a mercadoria. Olha aí o que eu estou falando. E no caso do tablet de Otávio, era um defeito de fábrica. Não estava salvando as fotos, então ele tinha que ir na loja, conversar lá, né, com o gerente e tentar resolver, tentar trocar o tablet. O prazo para essa troca depende do tipo de produto. Se é um bem durável, como uma geladeira, uma TV, né? Que o prazo para reclamação é de 90 dias. Se for um bem não durável, como alimentos, o prazo é de 30 dias. Por exemplo, já aconteceu comigo. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu comprei uma massa de cuscuz, a famosa fuba, né, minha gente? E aí, quando eu fui usar aqui na minha casa, tinha uns pedaços dentro de um corpo estranho, né? Como se fosse mofo, uma bola assim mofada dentro. E aí eu liguei para lá, né, para a empresa que vem atrás o número para a gente ligar se tiver algum problema. E eu liguei, fiz a reclamação e mandei também a foto. Minha gente, dentro de 3 dias, chegou aqui o rapaz para recolher a minha, que estava ruim, e trouxe 2 pacotes novos para mim. Então, o que é que acontece? Eu fiz a reclamação e a empresa me atendeu dentro de poucos dias. Então, é isso que vocês têm que fazer. Comprou, vamos dizer, comprou um Danone, guardou na geladeira. O Danone está dentro do prazo de validade, mas quando você foi comer, sentiu um gosto de azedo, o que é que você faz? Fecha, vai lá onde você comprou e mostra para o gerente como está o Danone que você comprou. E ele tem por obrigação de lhe dar outro Danone. Bom, tá certo? Agora, para tudo tem o prazo de validade, viu, minha gente? A alimentação, por exemplo, é 30 dias para você trocar.
Aí do lado está explicando o que é bem durável e bem não durável, que eu já falei para vocês, mas não custa nada a gente dar uma lidinha, né? Bem durável, que pode ser utilizado muitas vezes sofrendo apenas desgaste pelo uso, que no caso é TV, eletrodoméstico, né? Aparelho eletrônico, esses daí são bens duráveis. E o bem não durável são produtos que se esgotam no primeiro uso ou em pouco tempo. Esse é o bem não durável. Por exemplo, o exemplo do biscoito que eu dei para vocês. Eu abri um biscoito agora. Comi uns 2, 3, botei lá em cima da mesa. E aí, eu vou mais tarde, lá para as 9h30, por aí, eu vou lá para comer o biscoito novamente. Ele vai estar o quê? Mole. Isso mesmo, mole, porque eu não vedei direito, eu não guardei em um lugar fechadinho e ele, com a frieza, ele murcha. Mas nesse caso, o supermercado não troca, porque você consumiu, né, o biscoito estava bom, você consumiu e não armazenou direito e ele ficou mole. Aí não é problema do supermercado, foi você que não armazenou direito, tá bom? Então, alimento é bem não durável. Então, aí no primeiro quesito, está perguntando assim: o tablet de Otávio é um bem durável ou não durável? Durável, muito bem. Então, o primeiro, você vai marcar um X em durável. Durável. No segundo, de acordo com o que você respondeu na atividade 1, qual é o prazo para a troca do tablet com defeito? A gente viu isso aí quando estava lendo. 90 dias, muito bem. O prazo é de 90 dias. O segundo. Agora o terceiro. O tablet de Otávio está dentro do prazo de troca? Sim, claro, porque faziam apenas 10 dias que ele tinha comprado, né? Então a resposta vai ser sim. Pois fazia apenas 10 dias de comprado. Certo? É a resposta do terceiro. Sim, pois fazia apenas 10 dias de comprado, tá? Aí o quarto, se não houvesse essa proteção ao consumidor, o que Otávio teria de fazer para ter outro tablet? Se a gente não tivesse essa lei por nós, né, que nos garante a troca, teria que fazer o quê? Comprar outro tablet. Simplesmente isso. Então, eu vou botar a resposta do quarto aqui, ó. Comprar outro tablet. Certo? Agora a gente vai para a página 28. Coloquem a data aqui em cima, 20/10, tá certo? E nessa página aí está falando da zika de novo, pondo um ponto final nessa zika. A gente falou na primeira página que a gente estudou hoje, né, que é o folheto que vocês vão fazer, e agora é botando um ponto final nessa zika aí. Então tem assim, nas pesquisas para a elaboração dos folhetos sobre a zika, todos se surpreenderam com o crescente aumento dos casos de pessoas com essa doença em todo o país. A turminha também descobriu que a dengue
teve um número assustador de casos a mais que a Zika no Brasil. Então, aí nesse folheto, minha gente, está indicando o número de casos, o aumento de casos e o número de mortes. A Zika também, o número de casos, o aumento em relação à dengue e o número de mortes. Então, se você for comparar aí a Zika com a dengue teve mais índice de mortes do que a Zika, né? Então, aí embaixo, ainda falando sobre a Zika, o que é que está falando? Em ciências, você estudou recentemente os animais vertebrados e os invertebrados que a gente vai estudar na próxima aula. Complete os espaços a seguir de acordo com o que você aprendeu. A gente vai estudar os invertebrados ainda no livro, mas antes do livro chegar, né? Tia já falou sobre os animais vertebrados e invertebrados. Os invertebrados, quem lembra, são aqueles que não têm o quê? Coluna vertebral, isso mesmo. Então, olha só, aqui vocês vão completar com as palavras que estão entre parênteses aí. Então, o que é que está entre parênteses? Vertebrado e invertebrado. Possui, não possui. Inseto, aracnídeo, crustáceo e molusco. Então, vamos completar com o que a gente já estudou. O mosquito transmissor da dengue e da zika é um animal o quê? Mosquito é o quê? Um inseto. Então, se ele é um inseto, ele é o quê? Invertebrado, né? Então, vou apagar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Primeiro quesito. Página 28. Primeiro quesito. Então, aí nesse primeiro traço, vocês vão colocar o quê? Invertebrado, ou seja, não possui coluna vertebral e pode ser classificado como um inseto. Muito bem. Então, no primeiro tracinho, vocês vão botar invertebrado, invertebrado. No segundo tracinho, vocês vão botar não possui, não possui. E no último, ele é o quê? Um inseto. Inseto. Certo? E aí, completou a frase toda, né? Completou a frase toda. Eu vou repetir a frase para vocês. O mosquito transmissor da dengue e da zika é um animal invertebrado. Ele não possui ossos. Ele não possui coluna vertebral. Ou seja, não possui coluna vertebral. E pode ser classificado como um inseto. Então, tá aqui, ó. Invertebrado, não possui, e inseto. O primeiro quesito da página 28. Aí vem o segundo. De acordo com as pesquisas que realizou para montar o seu folheto sobre a zika, você conseguiria dizer quais ações as pessoas não praticam para que houvesse esse aumento de casos de doença? Vamos citar pelo menos duas. Por exemplo, água empoçada é uma. Vou colocar aqui água empoçada. Vamos dizer empoçada. Vamos botar acumulada. Água acumulada. Água acumulada. Acumulada. Outra coisa que a gente pode botar, qual é? Recipientes sem tampas. Podemos citar também recipientes
sem. Vamos colocar uma mais conhecida aqui de vocês. Pneus velhos acumulados. Pronto. Isso aí são duas ações que a população não cumpriu e aí tem sim casos de zika por conta disso, ó. Água acumulada, né? E pneus velhos acumulados também, que junta, é um foco grande de zika. E aí a gente vai agora para a página 29. Na 29 está falando de adjetivo e suas variações. A gente já estudou isso. Mas o livro está sempre indo e voltando no mesmo assunto. O que são adjetivos e suas variações? Por exemplo, eu digo assim, menino grande, aí, menina grande. Só mudei o quê? O substantivo, o adjetivo continuou o mesmo, né? Eu usei o mesmo adjetivo para menino e menina. Ou eu posso usar um adjetivo masculino e um adjetivo feminino, que é isso que a gente vai ver agora. Então, aqui no livro tem assim, água parada e mosquito perigoso. É um exemplo, né? E em cima, eu pulei porque é o que eu já falei para vocês. Mas para a gente depois não dizer, a tia pulou. Não, a gente vai ler, mas vocês vão ver que é a mesma coisa que eu falei aqui para vocês na explicação. A turma da Escola Mundo Mágico já tinha reunido muito material para a criação do folheto sobre a zika. Quando todos se reencontraram na sala de aula, Ita comentou que as descrições do mosquito e da água costumam apresentar adjetivos, que são o que? As qualidades, né? Os defeitos, as características, os quais sofrem algumas modificações de acordo com cada caso. Por isso que aí tem assim, água é o substantivo, parada é o adjetivo, mosquito é o substantivo masculino, portanto, o adjetivo é masculino também, perigoso, né? Então, aqui no primeiro diz assim, sublinhe em cada quadro a palavra que caracteriza o que está representado na imagem, ou seja, o adjetivo. Então, aí onde tem água parada, qual é o adjetivo aí? Parada. Então, você vai sublinhar. Sublinha com um lápis de cor. Parada. Vou apagar aqui. Sublinha aí, parada. De preferência com lápis de cor, tá, minha gente? Parada. E não esqueçam de colocar a data aqui em cima também. Então, aí onde tem água, parada. Parada. Aqui é o primeiro, né? Então, olha só. Água é o substantivo, como eu já falei para vocês. E parada é o adjetivo. Terminou com A, então é feminino. Por que feminino aqui, parada? Porque está se tratando de água. E a água está no feminino aqui, né? Então, parada está no feminino. Agora, mosquito. Mosquito. Mosquito é o quê? O substantivo e está o quê? No masculino. Então, o adjetivo, consequentemente, vai ser no masculino também. Então, mosquito o quê? Perigoso. Perigoso. Então, você vai sublinhar o perigoso, que é o adjetivo. Você vai sublinhar perigoso, que é o adjetivo de mosquito. A característica do mosquito, ele é perigoso. Aí vem o embaixo. O adjetivo que qualifica. A água está no
Feminino, eu acabei de falar para vocês. Água feminino, portanto, o adjetivo é feminino. Então, vocês vão colocar aí. Feminino. Feminino. Onde tem a bolinha aí. Certo? E embaixo. E o que qualifica o mosquito está no masculino. Então, masculino. Aí vem o segundo. Utilize o mesmo adjetivo atribuído à água para concretizar Otávio e use o do mosquito para qualificar a curva da rua. Então, Otávio está o quê? Parado. Otávio está parado. Você vai escrever aí, parado, no traço. Parado. Por que parado e não parada? Porque Otávio está no masculino. Então, o adjetivo para Otávio tem que ser no masculino também, certo? E curva? Curva está no feminino. Então, o adjetivo para curva tem que ser no feminino. Então, curva o quê? Perigosa. Perigosa. Então, vocês observaram que eu usei o mesmo adjetivo para Otávio, só que no masculino. E o mesmo adjetivo para curva, só que no feminino, porque curva está no feminino, certo? Aí agora o que é que eu quero de vocês? A página 30 vai ficar, a 30 e a 31, vai ficar para casa, isso mesmo, para casa. E a gente vai corrigir na quinta-feira que tem aula de português, a gente vai corrigir, tá? Tentem fazer sozinhos. Os quesitos que vocês tiverem dúvida, deixem em branco e aí a gente faz quando eu for corrigir. Tá bom, meus amores? Um beijo bem grande para vocês e até daqui a pouquinho com a aula de história.